Depois dá uma Qual olhada. foi? Mas, ó, parece que tem uma musa do golpe, É a verdade, mais bela do golpe. Quem é essa aí? a gente já teve, quer dizer, não era uma musa do golpe, mas enfim, mas era, vamos dizer, uma bela jovem que se destacou no golpe, que foi a famosa Débora do Batom. Agora, olha aí, adivinha quem é essa? Você quer dizer, Google, o que é que eu digo? Não, essa daí é a Pamela. Temos A, aí a Pamela, Pamela Bolle. desde já reconhecida, claro, não se fez ainda uma enquete sobre isso, nenhuma pesquisa, mas reconhecida, é muito difícil você não reconhecer a beleza da Pamela. A Pamela poderia ser brindada com o título mais do que justo, mais do que merecido, de a mais bela das Puxa, golpistas do 8 de janeiro. eita. E o fantástico no caso da Pamela, olha, tá vendo? É que a Pamela está sendo processada no Supremo Tribunal Federal, acusada de pelo menos 5 crimes. Vou dizer, começar pelos quais ela é acusada e depois a gente conta a história da Pamela, que é muito boa. A denúncia feita pelo STF imputa a Pamela Bório, pelo menos 5 crimes: associação criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. E, meu Deus, olhando assim a foto, eu imaginava o poder letal, entendeu? Até Ó, o tremendo poder que Dona Pamela olha, Pamela, só para a tinha. galera entender quem é a Pamela, ela é Vai. apresentadora de telejornal, é uma ex-Miss, ela já foi Miss lá na Paraíba Miss e é Bahia, Miss ex-primeira-dama. Bahia. Miss Bahia. É, E ela, é ela foi. ex-primeira-dama da Paraíba. Agora, o irônico é que ela foi primeira-dama casada com um governador petista. O marido era petista. Depois ela se separa e aí ela vira bolsonarista. Passa a ser uma ativista digital e a dedicar boa parte do engajamento dela ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, fazendo ataques à justiça, como se o problema do Brasil e o golpe partisse da justiça e não do Bolsonaro com seus militares e com todo o seu plano de golpe que previa estado de sítio, estado de defesa, GLO, etc. Não, ela passou a ser uma bolsonarista raiz e agora está sendo acusada de participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ela está sendo acusada de atuar na invasão e depredação das sedes dos três poderes. Então, é uma situação complicada para a musa do golpe, Ricardo. Pois primeiro ela foi Miss Bahia lá em 2008, com todos os méritos. Aí ela conhece, no ano seguinte, o então prefeito de João Pessoa, que é o Ricardo Coutinho, que, como você disse aí, depois se elegeu governador da Paraíba. Eles se casaram em 2011. E como primeira-dama do Estado, a Pamela assumiu cargos honorários em programas sociais. Quer dizer, ela tinha ali uma tendência, pelo menos inicial, de se preocupar com os mais pobres, com os mais necessitados. Mas aí o casamento acabou, por razões aqui que não importam tanto examinar, aí é uma questão de vida privada lá deles. Mas o relacionamento chegou ao fim em 2025. E após o divórcio, e só após o divórcio, ela passou a se alinhar com os bolsonaristas. Ela descobriu que, na verdade, ela era uma bolsonarista nata, que o jogo dela, quer dizer, a tendência dela era bolsonarista, não petista, petista só como primeira-dama.
Aí a Pamela é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito desenvolta, muito cativante, muito cativante. Ela tentou se eleger primeiro deputada federal, foi candidata duas vezes, em 2018 pelo PSL e em 2022 pelo PSC, é o Partido Social Socialista cristão. Social Cristão. Social. É bom, mas ficou como suplente. Ela é suplente de deputada federal. Aí veio a tentativa de golpe do 8 de janeiro e ela veio para cá, segundo ela diz lá no depoimento dela, é mais uma criatura inocente, entendeu? Ao mesmo tempo encantada pelas belezas de Brasília, entendeu? Essa arquitetura tão arrojada do Niemeyer e tudo. Aí ela resolveu vir passear em Brasília por coincidência no dia 8 de janeiro. No Quer dizer, dia, ela chegou no de dia véspera, 8. pior, ela trouxe o filhinho dela. Ela trouxe um filhinho dela de apenas 12 anos de idade. E numa gravação, eu não sei se a gente tem essa gravação, mas num vídeo que circulou nas redes sociais, ela pergunta assim, ingenuamente ao filho, defronte ali já na Praça dos Três Poderes, enquanto aquela multidão festiva, que também estava a passeio, e somente a passeio em Brasília, e já começava a invadir os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal. Tem um vídeo dela com, eu acho que deve ser esse filhinho do lado direito aqui dessa foto, de camisa preta, onde ela pergunta para o filho: estamos fazendo o quê aqui, meu filho? Aí o filho responde, garoto esperto esse, garoto esperto. Ele responde na hora: estamos fazendo história. Ó, estamos fazendo história e tirando o Brasil da mão do comunismo tirano. Porra, tinha que apresentar esse garoto ao Bolsonaro. O Bolsonaro ia botar ele no colo, ia fazer arminha para ele, ia brincar com ele. Ele É, entregou a é, mãe. A real é que esse vídeo do filho, copiando o que a mãe diz, porque é óbvio que isso não partiu dele, dizendo que tá lá para não deixar, portanto, peraí, assumir, Guga. Você ele está com entregou a mãe. você tá teoria conspiratória. Você está querendo dizer que o filho Não, entregou a entregou a mãe mãe? sem querer, né? Lógico. Não, Entregou. assim, claro, eu estou brincando com você Não, também. entregou sem querer, mas O filho, entregou. não, o Olha, filho ouve a mãe dizer, repetir, não sei o quê, papapá, mas disse. Parecia uma cena ensaiada. Talvez tenha sido espontânea. Não sei se ela chegaria ao ponto, a Pamela, mas isso é problema dela de treinar o filho para responder o que ela estava perguntando ali. Mas pode ser. não, Mas ele copiou a mãe, ele ó, ouve a olha mãe e aí, copia. Não é que a Pamela é uma pessoa muito interessante, eu tenho que reconhecer isso. E, por favor, não vejam nessa minha declaração nenhuma expressão de machismo nem de coisa nenhuma. É interessante por isso. Quer dizer, ela soube galgar os degraus aí da sua ascensão social. Ela soube subir com todos os méritos, uma pessoa inteligente, boa apresentadora de televisão, uma pessoa sedutora, se apaixona por um candidato ao governo da Paraíba, nada demais, isso acontece. E depois também acontece de eventualmente o casamento não ter dado certo por alguma outra razão que não nos cabe examinar. E aí depois ela descobre que não foi um equívoco, quer dizer, na verdade ela era bolsonarista e não sabia. Então assume a sua verdadeira face e assume com coragem. Porque não é fácil você mudar de posição, sair de um lado para outro, de um lado para ela outro, era de um lado para casada com outro. um petista, governador petista. Sim, mas e daí? Ela não tinha nenhuma obrigação de ser petista, que é isso? Nenhuma obrigação de ser. Eu tenho tanto parente que é bolsonarista, não tem problema nenhum. É do Claro. jogo. Mas aí ela descobre que não é.
E aí ela chegou a propor ao Supremo Tribunal Federal, porque você pode, alguns alguns equivocados que vieram só passear no parque no domingo 8 de janeiro aqui em Brasília, eles tiveram o direito de invocar lá, olha, vem cá, vamos fazer um acordo, eu não sabia direito como estava. E aí o Supremo Tribunal Federal tem saída para tudo, vários fizeram acordos, pagaram uma pequena multa, tiveram que receber instruções ali num seminário sobre o que é a democracia, como é importante preservar a democracia, porque ditadura não é um negócio legal, não é, definitivamente não é. E o Supremo ofereceu a Pamela, veja, fala-se mal do Supremo, não sei por quê, ofereceu a Pamela esse mesmo acordo, não, vamos fazer um acordo aí, você faz aí uma meia-culpa, essa coisa, essa Você saída quer aí um mais. curso. A Pamela ia Ela, poder fazer um ela curso não, veja o sobre a grau democracia. veja o grau de convicção da Pamela. Ela recusou o acordo. Não, senhor. Abdicar das minhas ideias, não. Abdicar das minhas ideias, não. Não faço acordo. É resultado. Vai ser julgada. Tá para ser julgada, imagina. O Supremo Tribunal Federal tem tanta coisa para fazer agora com esse processo, ouvindo testemunhos de um lado, testemunhos do outro, não sei o que. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar dos testemunhos de hoje. E, e não restou outra saída, né? Pois Dona é, Pamela, a Dona Pamela, Pamela gente, a vai ser Pamela, julgada. ela, para tentar escapar dessa história, está dizendo que veio a Brasília no dia 8 de janeiro apenas porque queria fazer uma cobertura da manifestação. Ela estava como jornalista, ela tentou usar essa cascata. E que o filho estava aqui porque estava de férias e estaria acompanhando a mãe. Então ela tentou sair com essa história, mas não dá, porque o dia 8 de janeiro, no dia 6 de fato teve uma desmobilização ali no acampamento golpista em frente ao QG aqui em Brasília. No dia 6 teve gente que começou a ir embora. Mas aí veio aquele chamado pelas redes sociais da extrema-direita. A festa da Selma se chamava o chamado para o golpe, dizendo para todo mundo vir a Brasília. Daí vieram vários ônibus. Ela chega nessa data junto com a turminha que veio para a festa da Selma. Selma é o nome da esposa do Almir Garnier, o almirante que comandava a Marinha e que foi o único que deixou as tropas à disposição do golpe. Então era uma homenagem à mulher do único comandante de tropas que estava entrando no golpe. E ela veio junto com a turminha da Festa da Selma e quebrou e invadiu e participou. Então é difícil que ela escape. Foi oferecido, como falou o Ricardo Noblat, um acordo que foi oferecido a todos os presos que não praticaram a invasão de maneira violenta, que não foram pegos com arma, por exemplo. Eles puderam sim fazer um acordo em que passariam a frequentar uma aula por alguns meses sobre democracia e ficariam, se eu não me engano, um ano sem poder usar rede social, já que era a ferramenta deles para divulgar o golpe. Então, a pena era perder a rede social por um ano, ficar participando de aulinha de democracia. Era isso, e ela não quis. Assim como a Débora do Batom não quis. Então, quando vem essa cascata dos golpistas de querer colocar a justiça como é uma justiça que persegue, lembrem-se que essa justiça deu todos os direitos a eles de defesa, inclusive tentou fazer um acordo em que eles não seriam presos. Débora não quis, Pamela não quis, e agora vão ter que arcar com as consequências. Não adianta ficar querendo criar a cascata de que o Xandão e de que a justiça persegue. Quem persegue é quem cria plano, por exemplo, chamado Punhal Verde e Amarelo, para sequestrar e até mesmo matar autoridades públicas. Foi isso que o Bolsonaro e que o bolsonarismo chegou até mesmo a planejar. O Bolsonaro convidou o Exército a entrar no golpe. O próprio comandante do Exército e da Aeronáutica admitem. O Bolsonaro chamou quem tem arma, quem tem força, quem tem fogo, para, de maneira autoritária, dar um golpe. Falar que o Xandão dá um golpe, isso é patético.
isso é uma piada. Vamos mudar de assunto? Feito. Não, eu queria só que a Alice voltasse um pouquinho atrás e expusesse essa última foto aqui que apareceu da Pamela, que não me deu muito tempo de ver. Olha aí a Pamela, em toda a sua exuberância. Muito bem. Isso me lembra do tempo em que eu fazia esses comentários, às vezes até de brincadeira, e as pessoas no X, quer dizer, no Twitter, antigo Twitter, ficavam dizendo que eu era um assediador, principalmente de primeiras damas. Porque, né, de fato, quando o presidente Michel Temer foi denunciado duas vezes por irregularidades, que depois a Câmara derrubou essas acusações e tudo, eu confesso, sinceramente, eu me preocupava era com Dona. Como era o nome da esposa do presidente Temer? Marcela, Dona Marcela. Eu me preocupava com ela porque ela era uma pessoa assim tão frágil, ou me parecia tão frágil e tudo. E aí eu dizia, olha, o Temer ele sabe se virar, mas a Marcela deve estar sofrendo muito com isso. E estava, claro, que é a mulher de uma pessoa que não sofre ao ver o marido eventualmente acusado de alguma coisa pela qual não fez. Tive muito essa preocupação também com quem, meu Deus. Teve outras primeiras damas que me preocuparam. eu Mas, fiquei enfim, o que me vou, preocupa, vou, a vou, primeira dama que tem que ficar ligada são aquelas que se separam do Bolsonaro. A gente não pode esquecer a história da Ana Cristina Vale, a mãe do Jair Renan, que pediu para se esconder na Noruega, pediu para o embaixador ajudá-la a se asilar lá, porque ela dizia que era perseguida pelo Bolsonaro e que ele queria matá-la. Ela chegou a denunciar isso para a justiça. Ela fez depoimento sobre isso. Ela só voltou atrás quando retornou ao Brasil e fez um acordo com o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, segundo a sua ex-mulher, a perseguiu a ponto dela dizer que corria risco de vida. Esse é Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, estourou o cofre que eles tinham em conjunto no Banco do Brasil para roubar as joias. Primeiro momento que Bolsonaro rouba as joias é a da própria ex-mulher, no caso, Ana ô, Cristina. Guga, me Mas permita vamos para o que confessar. interessa, não vamos mudar de assunto. Me permita confessar. Você é muito, às vezes, muito ácido, muito cruel com as coisas. Sou. Você tem que levar a vida com mais um pouco mais de leveza, Não, né? sou não. Bom humor até que você tem, mas você às vezes é muito, eu Eu diria sou. implicante. Eu diria Espero só implicante. não ser implicante Mas como veja, agora Bolsonaro morrer com a vamos, Ana Cristina Vale. mas Tá bom, na tá bom. linha que você prefere, que é essa, vamos implicar agora com quem?